Eu já vou começar falando de Jovem Pan News, afinal de contas, a nossa emissora ontem deu um verdadeiro show de transmissão durante as manifestações de 1º de maio. Tudo que aconteceu, principalmente em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo, você viu por aqui ao vivo, com os melhores apresentadores, repórteres e também os nossos comentaristas que levaram até a sua casa, o seu computador, o seu celular, todas as informações sobre os movimentos de apoio e também de oposição ao presidente da República, Jair Bolsonaro. E hoje nós vamos comentar aqui no 3 em 1 sobre tudo, absolutamente tudo o que aconteceu, as declarações, as repercussões. Vem com a gente que o programa só está começando. Olha só, gente, o ex-presidente Lula tentou criticar o governo federal e acabou tendo que se explicar. Aqui em São Paulo, a deputada federal Carla Zambelli expressou um pouco do que ela pensa a respeito dessas manifestações. A produção separou um trecho para a gente agora. Queria dizer que o Bolsonaro só gosta de milícia, ele não gosta de gente. E eu falei que ele só gosta de polícia, não gosta de gente. E eu quero aproveitar e pedir desculpas aos policiais desse país, porque muitas vezes cometem erros, mas muitas vezes salva muita gente do povo trabalhador e nós temos que tratá-los como trabalhadores desse país. Eu estou resolvendo a questão da PF-PRE porque são até lucrativos para nós, tá? Apreensões, combate à corrupção. Né? Por isso que um cara de 9 dedos falou que eu não gosto de polícia. Eu só gosto de polícia. Ele só gosta de polícia. Aquele ali é diferente. Vocês têm um desafio para fazer. Liguem as televisões de vocês nas empresas de vocês, não em música, não na Globo, não no esporte, mas na informação de verdade. É assim que a gente vai conseguir vencer, convencendo cada um. Quem elegeu o presidente Bolsonaro? Jovem Pan? Quem aí gosta da Jovem Pan? Vamos colocar no canal. Coloca no canal da Jovem Pan. Então é o seguinte, desafio para vocês. Põe no canal da Jovem Pan. Muito bem, gente. E a enquete de hoje está aberta agora no portal da Jovem Pan News para vocês votarem, participarem. E a pergunta de hoje é a seguinte: vocês acham que as manifestações que aconteceram no 1º de maio, ontem, domingo, mostraram quem será o próximo presidente da República? Dá para a gente ter essa ideia? Dá para a gente ter essa noção? O seu voto, jovempan.com.br. Vamos começar a nossa conversa aqui, produção, com o nosso time. Hoje temos Rodrigo Constantino, está de volta ao Consta, Piperno, Marco Antônio e o nosso Jorge Serrão. Ótima tarde aos senhores. Vamos começar a conversar um pouquinho. Constantino, eu vou começar por você, já que você está voltando de férias hoje, para buscar entender um pouco a sua avaliação sobre tudo o que aconteceu ontem, a mobilização da esquerda, a mobilização da direita. Conta para mim. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. É muito bom estar de volta. Olha, eu tenho pena do correspondente da Jovem Pan que tem que cobrir a manifestação do Lula, porque deve ser um tédio danado. Não tinha gente, né? Tinha artista decadente, tinha sindicalista pelego, saudosista do imposto sindical que a gente pagava e por aí vai. Só não tinha povo. Né? Não tinha povo. E esse acho que é o grande resumo, é a grande síntese do que aconteceu esse domingo. 1º de maio era uma data tradicionalmente usada pela esquerda. Né? E eles perderam até isso, eles perderam as ruas, eles perderam as narrativas, porque a mídia hoje, a velha imprensa, tem não só concorrentes como a Jovem Pan na televisão, como também as redes sociais, com indivíduos oferecendo contrapontos, e eles perderam até o 1º de maio. Né? É o Dia do Trabalhador. E veja, não é para menos. Olha o que o Lula tem dito nos últimos dias, quer aborto, quer proibir clube de tiro no Brasil, quer governar junto com o radical do Boulos, chama policial, diz que policial não é gente, depois pede desculpas, mas como disse o André Porciúncula, um policial, né, disse que policial não costuma perdoar ladrão não, que prende ladrão. Né? Então é isso, né? O resumo da história é esse. Enquanto que o fim da mortadela, portanto, representa o fim das manifestações de esquerda. O favoritismo
favoritíssimo, segundo as pesquisas, não consegue arrastar ninguém às ruas. Enquanto que o Bolsonaro foi, sim, uma manifestação a favor dele bem grande. As pessoas estão tentando, na mídia, comparar com o 7 de setembro, que foi um ponto fora da curva, de tão grande, mas foram enormes os atos a favor do presidente ontem, e a imprensa fica com essa narrativa fajuta, fake news, de que eram atos golpistas contra o STF e blá, blá, blá. É exatamente por isso, Paulo, que ninguém mais acredita na velha imprensa, como ninguém mais sério acredita no Lula. Piperno, deixa eu buscar entender um pouco de você. O que aconteceu com a manifestação ontem dos sindicalistas, que foi transferida de local, nunca foi feita, inclusive, na Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu. Só que nós tivemos um fracasso de público. Isso se deve a quê? Boa tarde, Paulo, aos colegas. Queria, inclusive, dar as boas-vindas ao Constantino, que, você vê, ele entra de férias e nem assim ele esquece de mim, Paulo. Sexta-feira ele gravou um vídeo lá me homenageando e tal. Eu fiquei assim, olha, muito lisonjeado, né? Porque alguém me mandou isso aí, eu tomei até um susto quando eu vi, né? Tão longe, mas sabe como é a imagem tão presente assim, Você né? também sentiu falta? Inclusive eu acho até que... Eu até queria perguntar para ele se o tio da Amanda faz falta para ele. Olha, faz, Piperno. Que beleza, mas tudo isso é rodeio para não ter que responder sobre o fracasso da manifestação do Lula. Mas eu sinto muita falta desse programa. Claro, igual a técnico de futebol. Eu vou te falar uma coisa, Constantino. Piperno, eu estava em ótima companhia, Piperno, mas sim, eu sinto falta de você. Que beleza, Constantino. Eu fico até lisonjeado e tal, e fico feliz por você também. Muito bem. Fofuras à parte, porque flopou. Não, porque, veja, Paulo, primeiro, foi uma manifestação organizada por entidades sindicais. Isso faz uma diferença muito grande. De fato, se existe uma coisa que o Constantino falou de verdade nisso aí, é que as entidades sindicais, elas se tornaram entidades muito esvaziadas nos últimos anos, e o imposto sindical faz, sim, muita falta. E veja, não estou defendendo que volte isso, não. Estou achando apenas que elas têm que buscar uma outra fonte de financiamento, porque senão não vão dar conta nem de organizar um evento como esse no final de semana. Então isso explica muita coisa. Não foram partidos políticos que saíram a campo para organizar isso aí. Foram entidades que não têm caixa. E um evento desse você tem que divulgar, custa dinheiro, custa, né, o trabalho de recursos humanos, e faltou isso realmente. Agora, impacto zero, né, na questão do calendário eleitoral, no que vem pela frente, porque, enfim, é só mais um encontro aí de rua e que não vai trazer nada de muito importante para esse período eleitoral. Serrão, o impacto é zero ou não? Olha, saudações, meus amigos e amados haters. Vamos lá pela lógica da canhota. Se eles tivessem levado muita gente, um número expressivo de pessoas nesse movimento em favor de Lula, com certeza eles utilizariam na propaganda eleitoral, alegando, estão vendo, vocês aí falavam mal, que a gente não levava mais ninguém, não mobilizava mais ninguém, mas a gente mobiliza. Pois é, mas aconteceu o contrário. O que faltou no domingo, a impressão que dá, é que o PT, as entidades sindicais, não fecharam uma parceria com a turma do pastel da feira do Pacaembu. Porque a turma do pastel da feira leva todo domingo ali muito mais gente à Praça Charles Miller do que os sindicalistas conseguiram levar. Então faltou uma parceria com a turma do pastel, né? Não bastou, a turma da mortadela não foi suficiente para encher o local e ficou claro mais uma vez: Luiz Inácio Lula da Silva perdeu aquele encanto de grande mobilizador das massas. Nem colocando ali a Daniela Mercury, ele ficou esperando, não, a Daniela vai cantar e o show vai encher e aí eu vou chegar para falar. Nada, ele ficou esperando a hora dele fazer o discurso patético em que ele foi obrigado a pedir desculpa pela maior besteira dentre tantas que ele falou nesse começo de campanha eleitoral. Eu posso dizer categoricamente, Lula começou a perder a eleição nesse final de semana quando ele atacou de mau jeito a questão da segurança pública, que é um dos pontos cruciais para essa campanha. Ele depreciou a figura do policial, que isso é imperdoável e não adianta, esse tipo de besteira não se conserta, e ele, em várias outras declarações que foram combinadas e jogadas nas redes sociais, exaltou a figura dos ladrõezinhos de celular, que são tão legais, mas tão legais que até assassinam pessoas
jovens em troca do aparelho. E não saem depois para tomar cervejinha, como induziu Lula, não. Então, o presidente Lula tem cometido uma série de erros de discurso. E leiam lá, meu artigo no site da Jovem Pan fala exatamente disso. Esses discursos equivocados de Lula serão fatais na sua campanha eleitoral. Muito bem, Marco, pegando esse trecho justamente que o Serrão destaca a respeito dessa fala do ex-presidente Lula sobre policiais, como é que você viu isso e em que momento você acha que ele mudou de ideia para pedir desculpa? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos aqui da bancada, audiência da Jovem Pan. Olha, Paulo, o Lula ele está errando muito no plano discursivo, no plano retórico. E é engraçado isso, viu? Erros que ele não cometia no passado. Quando ele levou muita paulada para suavizar o discurso e vender aquele discurso de Lula moderado, paz e amor, Lula lá, e o pessoal comprou, tudo bem errar uma vez, tudo bem, né, cometer esse equívoco. Mas o problema que eu estou enxergando agora é o seguinte, ele está fazendo uma mobilização que vai do extremo comunista louco, né, Boulos da vida, MTST, invasor de propriedade, explodindo o Fiesp na Paulista. Não dá para incensar um cara desse como alguém normal. Aí vem o Alckmin. Onde é que tá o Alckmin lá na Praça Charles Miller? Tava escondido, nem foi. E é engraçado isso, né? Fizeram um show pra ir gente. Porque o da Paulista não teve show. Não teve... Foi uma aglomeração lá do pessoal para, assim, se manifestar com relação à liberdade, etc., mas não teve essa estrutura de show que teve na praça. E tudo isso para, né, tentar vender o Lula moderado com o Alckmin, mas espera aí, ao mesmo tempo ele está escorregando toda hora como um radical. Ele só erra com relação à questão discursiva. E eu acho que fica muito difícil. O Instituto Piperno aqui, o Data Piperno, vai falar provavelmente que a Paulista estava vazia. Ele até usou essa expressão agora no debate, falando... não, o evento foi muito menor do que deveria ser. Deveria ser na cabeça de quem? Porque foi muito maior do que o da Praça Charles Miller. Com quem que a gente está se comparando aqui? 1 milhão de pessoas? Aí você fala, não, é que os organizadores queriam 1 milhão. Não, ninguém falou 1 milhão de pessoas na Paulista. O evento foi um sucesso. A audiência da Jovem Pan foi uma explosão, exatamente porque o público conservador assiste mais a Jovem Pan, porque aqui a gente tem os dois lados da moeda, diferente das outras emissoras. Agora, eu acho, Paulo, sinceramente, que o Lula, ele está bem perdido, eu acho que ele não está moderado, ele está com problema de comunicação da campanha dele. De novo, estão falando em trocar a chefia de comunicação da campanha dele. Então isso... Trocou já, Marco, vou te dar. Então, eu sei, mas é irrelevante também, né? Porque também... É que você sabe os bastidores da esquerda socialista. Não, está em todos os jornais. Não, tudo bem. Não, hoje, isso foi hoje. Foi agora. Trocou. Mas vamos lá. Não, tudo isso só para concluir, Paulo, envolve essa crise que está acontecendo na campanha do Lula, porque não só ele não consegue se comunicar direito, como ele está passando ao mesmo tempo uma imagem de radical louco, cantando o hino da Internacional Socialista, que é coisa de maluco, imoderado. Aí ele coloca o Alckmin na campanha, só que não tem lugar para Alckmin. O negócio polarizou tanto que o Lula que vocês veem gritando que o Bolsonaro é fascista, genocida e que todo mundo que estava na Paulista é fascista e genocida também por apoiar o governo federal, e aqui é importante isso, hein? Não tem esse negócio de apoiar Bolsonaro só. É o governo federal, é a gestão federal exercida por Bolsonaro, né? Porque senão faz essa redução pessoal e ninguém gosta de ser reduzido a você é bolsonarista. Que nem quando sai manchete da Folha falando deputado bolsonarista, não coloca o nome do Daniel, coloca deputado bolsonarista. Não, é o Daniel Silveira. E aí são várias famílias que estão apoiando o Bolsonaro como mandatário eleito. É essa a importância e a nuance que tem que dar. Então, o Lula, de verdade, é o que estava chamando todo mundo que estava na Paulista ontem de fascista e genocida por tabela. Muito bem, deixa eu perguntar para vocês, colocar um pouquinho de tempero nessa nossa conversa a respeito das duas manifestações. Porque se a gente fizer uma análise e uma comparação do que foram essas manifestações no passado, óbvio que haviam dimensões diferentes, mas vamos quantificar a questão das pessoas. Há uma diminuição muito
focada na manifestação de esquerda, mas há também uma diminuição de público de quem foi para a Avenida Paulista em comparação com outras ocasiões. Vocês acham que isso é reflexo de um cansaço da polarização que existe hoje, Piperno? Ô Paulo, a verdadeira polarização ela vem aí assim que de fato a campanha eleitoral começar, né? A gente está num ritmo de aquecimento de campanha ainda, né? Falta a definição de alguns candidatos ainda. A gente sabe do Lula, a gente sabe do Bolsonaro, Ciro e os outros, o resto é uma incógnita. Até nesses últimos dias eu vi muitas entrevistas aí do general Santos Cruz, parece que vem mesmo. Então, cuidado aí, cuidado, então, tá chegando o general. O general, aliás, eu fiz uma ótima entrevista com ele uma vez, ele estava lá no Congo, mas ele é um grande militar. Agora, o fato é que a campanha não pegou ainda e nem tem que pegar agora. Quer dizer, o auge disso aí vai ser lá por agosto, setembro. Antes disso, a gente vai ter fatos isolados, uma ou outra manifestação aqui, acolá. Quer dizer, primeiro tem que esperar as convenções para se definir, de fato, quem serão verdadeiramente os candidatos. Então, ainda está muito cedo para o negócio pegar. Me permita, as manifestações sindicais sempre beiraram as suas 100 mil pessoas, 80, 120 mil pessoas. Nós estamos falando de uma manifestação que beirou 3, 4 mil. É uma queda brusca. Da mesma maneira, na Avenida Paulista, o 7 de setembro, houve uma gigantesca mobilização, beirando seus mais de 200, 300, 400 mil pessoas na Avenida Paulista. Ontem se deu 30, 40 mil pessoas, foi muito. Mas, ou seja, é uma queda. Eu não tô... Não, esse é o meu ponto. Essa queda se justifica por qual razão? Não, isso é informação. Quem chuta é você. E, aliás, eu vou dar uma outra. Hoje ele tá nervoso. Você sabe por quê? Porque ele disse que eu chutei algo lá. Chutou. Então eu vou ler uma manchete do jornal O Globo, que eu achei aqui. Vai lá. Mulher de Silveira justifica recebimento de auxílio emergencial. Aspas. Cancelar era bem complicadinho. Você duvidou que ela disse isso? Não duvidei. Eu falei, data Piperno. Eu checo minhas fontes. Muito bem. Agora, e no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, a imagem real da multidão era gigantesca. Era um número também que não se esperava. Curitiba também houve um número também expressivo de pessoas. Então, não dá para dizer que não teve tanta gente assim. Foi expressiva a manifestação pelo objetivo dela, que foi uma manifestação em favor da liberdade de expressão. E o Bolsonaro fez uma correção muito importante no sábado, que ele recalibrou o discurso e disse: essa manifestação não é contra ninguém. É a favor da liberdade de expressão. Isso mudou o jogo, mudou o tom. E eu queria destacar aqui, Paulo, rapidamente, a manifestação mais leviana desse final de semana, que foi feita pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Pacheco, que vai assumir a presidência da República do Brasil. Finalmente, dia 6, Bolsonaro viaja para Guiana, o Mourão não vai assumir, o presidente da Câmara também, Arthur Lira, também não pode assumir para não ficar inelegível. Então, Pacheco será presidente. Só não deve sentar na cadeira do Bolsonaro, né? Mas ele puxou uma declaração leviana nesse final de semana de que houve manifestações golpistas, o Pacheco puxando o saco da narrativa do Supremo Tribunal Federal. Isso é deplorável, não contribui em nada para a pacificação entre os poderes que a gente precisa ter no Brasil. Então, nota -13 para Rodrigo Pacheco, que vai ser presidente por um dia e depois, no próximo, quando ele for de novo para a urna, provavelmente ele não se elege mais senador. Constant, vai lá. Vamos lá, Paulo, eu vou rebater aqui a sua premissa, tá? Eu discordo dela. Nós não podemos pegar as manifestações desse domingo e comparar com os ápices de cada movimento, esquerda ou direita, no passado, né? Primeiro, nós temos que comparar uma com a outra. Segundo, o dia 7 de setembro foi muito atípico, teve uma comoção nacional ali muito grande. Agora, vamos analisar friamente. Nós estamos falando de mais de 3 anos de governo Bolsonaro, e esse governo, que normalmente em qualquer país onde as pessoas são meio rebeldes, né? Depois de 3 anos de governo, há um cansaço natural. As pessoas deveriam estar protestando contra, né? Depois de 3 anos e meio quase de governo, arrasta-se uma pequena multidão, sim, 20 vezes maior, pelo menos, do que aquela do favoritíssimo nas pesquisas. Se isso não é algo chocante, eu não acho que a polarização cansou, não, Paulo. Eu acho que a polarização nunca foi tão clara.
Nós temos, de um lado, um cara que defende aborto, defende que policial não é gente, que o ladrão tem uma justificativa para roubar o celular, decanta o hino da Internacional Socialista com vermelho, e do outro lado nós temos defensor da polícia, da família, do verde e amarelo, do hino nacional. Está muito claro isso, é trabalhador e decente de um lado e bandidos e safados e comunistas do outro. Essa é a polarização. Então, depois de 3 anos e meio, com tudo que a mídia faz de ataque sistemático ao governo, né, com narrativas de chamada no Globo e companhia de que eram atos golpistas, sendo que o presidente falou defender a liberdade e a Constituição. Isso é golpe para essa turma, né? Ainda assim, arrastar uma pequena multidão 20 vezes maior do que o lado de lá, com um showzinho de artista decadente e tudo, é um contraste muito gritante. É isso que é a imagem que fica. Estão tentando depreciar a manifestação a favor do governo, comparando com uma manifestação fora da curva. Mas é essa imagem, esse choque, esse contraste que fica. Tanto que a turma de lá está nervosa. Hoje tem lá o Leitãozinho, né, o colunista da Veja, filho da comunista Miriam Leitão, dizendo já que ou o Lula muda a estratégia ou ferrou. Quer dizer, a turma está ficando nervosa do lado de lá. Troca de marqueteiro, tudo isso é sinal de que estão tensos. Porque eles têm o sistema a favor deles, a mídia quase toda a favor deles, aquele canal que não é vendido e tem pluralidade, né, como vemos aqui, é o canal que está na boca do povo de verde e amarelo e que é xingado, né, com rótulos depreciativos pela turma de vermelho e da mortadela. Está aí a grande divisão. Está muito clara. Ontem eu entrevistei no meu programa Independente, com 2 parceiros da Jovem Pan, né, o Daniel Silveira, deputado, e a deputada Carla Zambelli. Tinha 70 mil pessoas acompanhando ao vivo. Então, assim, a coisa mudou. Coitado, com todo respeito, mas se o Piperno juntar com a Amanda, a Vera Magalhães e a Miriam Leitão para fazer uma live, não dá 5 pessoas. Então, essa é a realidade que temos hoje. Tem que dormir com um barulho desses. Piperno. Não, talvez não dê mesmo, pelo menos da minha parte, porque eu vou falar uma coisa para você, Constantino. O Marco é muito simpático aqui, a gente conversa muito aqui nos corredores e tal. Ele me aconselha muito a trabalhar a rede social, colocar trecho de programa e tal. Nunca fiz isso. Live para, enfim, discutir política também. Eu sei que é importante, gente que gosta, mas não está nas minhas prioridades também. Nunca fui atrás disso. Deveria, confesso, enfim, para você que talvez seja um erro. Eu acho que a Miriam Leitão ela vai dar realmente uma audiência muito grande. E aliás, a Miriam não é comunista, né? Isso também é uma leviandade, né? A Miriam tem lá o seu passado, mas há muito tempo ela mudou bastante, né? Agora, eu quero dizer para você uma coisa: 2 quarteirões lotados na Avenida Paulista, depois de 3 anos e pouco de governo, também não expressam lá que o atual governo seja tão popular assim. Eu me lembro que, inclusive, a gente discutiu várias vezes aqui, e até outro dia me mandaram um programa inteiro nosso, Constantino, do final do ano passado, sobre eleição na França, né? E o Macron nunca foi também de levar muita gente para a rua. Enfim, a Le Pen lotava aí, né, seus comícios, praças e tal, porque realmente, né, tem lá essa retórica do atrito, do confronto e tal, isso realmente atrai muita gente, muitos seguidores, né, você consegue incendiar essas multidões, arrastar essa turma para lá, só que chega na hora do voto, perde, como aconteceu agora. Macron, discreto, nada empolgante, ganhou de novo. Então, o Macron lançou um movimento chamado La Marche. Ele era populista desde sempre. Ele foi do governo socialista do Hollande e o negócio dele era um movimento chamado A Marcha. Como é que não tem a expectativa de arrastar gente? Ele tinha um desgaste natural por conta de um governo medíocre, né? Agora, do outro lado, tinha uma candidata muito ruim também, que é a Marine Le Pen. A Marine só isso. Aliás, franceses que votaram com papel, é sempre bom lembrar isso. Então, a Marine Le Pen era, né, uma espécie de ídolo da extrema-direita francesa. Não. Sempre foi ela e o pai dela. E, aliás, eles são sinônimos da extrema-direita francesa. A família Le Pen. Agora, cresceram, inclusive. Ela teve 41% dos votos, isso é muita coisa. É a 3ª eleição dela e ela está realmente aumentando. Agora, isso não quer dizer que ela vai ganhar do insosso Macron. Lula com Ivan Valente, Boulos no palco, aquela turminha lá da extrema-esquerda, não? Não. Boulos é então progressista. Tá tudo bem, né? Então a gente está na realidade. Eu quero saber a média disso aí. Você tem, por exemplo, que é a média? Gente mais à extrema lá e gente mais moderada. Eles querem colocar no paredão, mas gente mais moderada. Paulo, a grande diferença também é que você tinha um público esvaziado para a galera da mortadela, para a galera do busão, para a galera dos 40, 50 reais da diária. Então isso tem que ficar claro também, tá?
Estava esvaziado. Ou seja, mesmo as inorgânico. mobilizações que a esquerda fez no passado eram fakes. Inorgânica, sim. Seria basicamente essa tem vídeo disso até hoje fazer. a brincadeira... Quatro eleições seguidas, devia ser muito inorgânico. A brincadeira do pão com mortadela é exatamente isso. O que acontece que eu acho que aqui a gente está entrando no... Esse é o ponto da nossa discussão. Você vai ter sempre uma direita mobilizada, você vai ter sempre aquela esquerda sindicalista, de movimento social, essa galera que vive disso também, mobilizada. No meio, tem aquela turma do, poxa vida, eles caem nesse discurso, tá? Bolsonaro e Lula é tudo ruim, eu não vou votar em ninguém, ninguém merece meu voto. E isso é ponto para a esquerda. A esquerda ganha com isso. Porque ela consegue, você vê que o discurso é eficiente de virar e falar, eles estão conseguindo vender a equivalência moral. E é esse o ponto que tem que atacar, porque vai ter muito eleitor indeciso que daí vai olhar e vai falar, nossa, então, peraí, o Supremo está falando de ameaça à democracia, o TSE está falando de ameaça à democracia. Eu não acho esse Daniel Silveira legal, então eu não vou ficar apoiando o Daniel Silveira. Eles misturam tudo nesse bolo, nesse rolo compressor que são essas manchetes completamente falsas e manipulativas da grande imprensa, e daí você chega num resultado de, vai no Lula mesmo, porque ele já foi presidente. Lulinha, paz e amor. Então, tem que tomar muito cuidado e é isso que a gente aponta. Por isso que eu não gosto de personalizar o debate. Não se trata do Daniel Silveira com relação ao passado, ao histórico dele, à historiografia dele. Tanto faz o passado dele. A gente não está analisando isso. Ele é objeto de uma injustiça absurda cometida por um ministro do Supremo Tribunal Federal que, no meu entender, cometeu crime de responsabilidade e deve ser impedido. É isso que a gente está discutindo, a liberdade não só de expressão do povo, mas de jornalistas como Alan dos Santos, de pessoas como Daniel Silveira, que tem imunidade parlamentar, que foi flexibilizada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, é isso que está deixando as pessoas nervosas. Se você me permite até um gancho nisso, não existe voto nulo nessa eleição, existe voto lulo. Você criar essa equivalência, que é o esforço de 9 em cada 10 jornalistas, entre aspas, né, de equivalência moral entre os dois extremos da polarização, isso é fazer o jogo do Lula. Esse foi o esforço do meu comentário antes, rebater essa falácia. Quer dizer, nós temos uma quadrilha tentando voltar ao poder, uma quadrilha radical, de extrema esquerda. E ponto. Do outro lado, você pode não gostar do Bolsonaro, tem problemas estéticos com o presidente, algumas falas infelizes, mas tem que avaliar o governo. Você tem que avaliar esse governo que está aí há mais de 3 anos, que pegou uma pandemia pela proa. E um ponto curioso, né, Constantino? Isso é mentira. Isso é mentira, Piperno. Vocês só têm narrativa. Isso é um lixo de governo, pelo amor de Deus. Não é. Pelo amor de Deus, Piperno. Eu discuti até semana passada com o Marco aqui, a ONU, enfim, o FMI acaba de fazer uma lista de 110 países, toda hora tá índice de desemprego, já tá que é o nono maior do mundo. Por que é uma porcaria? Porque esse governo... Traduz isso. Qual que é a sua avaliação? Por que você tem essa opinião? Porque é um governo predatório, que destrói a economia, que destrói as relações sociais, que é predatório, que destrói floresta, está fazendo o país ser mais pobre. O país hoje é muito mais pobre. O PIB dos Estados Unidos caiu 1,4% no último trimestre. O brasileiro saiu aí com 0,30 e pouco de alta. Veja, na margem, vocês ignoram que existe uma pandemia. O Biden aqui está culpando tudo de ruim no Putin e na pandemia. Mas quando chega no Brasil, vocês ignoram a pandemia, ignoram a guerra e alta do preço de energia e ignoram os governadores tucanos e prefeitos tucanos que destruíram a economia brasileira contra a opinião e o desejo do presidente Bolsonaro. Vocês vão ter que conviver com isso até outubro. Agora, Constantino, um dado curioso dessa história toda. A campanha do Lula está sendo super honesta. Ele está dizendo tudo o que realmente ele pretende fazer e que a maioria da população brasileira odeia, não aceita. Isso é verdade, ele está sendo sincero. Até pastor ladrão adotaram. Agora, Paulo, eu já matei a saudade do Piperno, preciso de mais uma semana de férias de novo. Muito angustiante. Piperno, você quer matar a saudade ou podemos girar o assunto? Não, se ele quiser tirar um mês, a população agradece. Agora, não, uma coisa importante. Uma coisa importante. Fala, o Marco. Teu candidato é só deslize atrás de deslize, hein, Piperno? Mas é fraco o teu candidato, viu? Olha, pra você defender ele, mas você tem que ter muita resiliência para defender o Ciro. Porque é fraco demais. Termina que e o Ciro vai apoiar exatamente essa galerinha que estava no palco, chamando o Bolsonaro de fácil. Gente, Paulo, isso é importante, tá? Isso é importante. O Lula
o Bolsonaro, ele tem as erupções verbais dele, né? Que ele fala às vezes no Twitter e tal. Agora, o Lula, ele pega o microfone e fala numa boa. O Lula, o Haddad, o Ivan Valente, essa galera que meu Deus do céu, é sinônimo de atraso de espírito. Como diria Piperno, mau hálito da alma. Bom. E esse pessoal é quem o nosso amigo Ciro Gomes, apoiado pelo Piperno, vai se juntar num eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, se houver, né? Mas o que eu acho interessante ele está completamente perdido. Ele vai para o AgriShow, ele vai para um evento que seria um evento lá do pessoal mais à direita, ele é hostilizado. E se ele tivesse no evento aí da galera do Lula na Praça Charles Miller, seria hostilizado igual, porque ele não consegue achar o ambiente dele. De tão perdido que está essa terceira via. Piperno. Não, eu vou ser muito rápido e sucinto, Marco, para não tomar o tempo e a paciência. Não tem o que falar, né? Não, eu tenho. Com que credencial um eleitor de mamãe falei para prefeito vai criticar o eu não vejo. Agora, só um parêntese rapidinho, né? O Marco falou de AgriShow. Vocês viram que o ex-governador João Dória esteve lá? As imagens mostravam que ninguém nem notou que ele estava lá. Que assustador, hein?